Welcome to Brewcast, no mask, no filter. Shake creators on the mic, cutting deep like a sprinter. We drop truth bombs, no flex, no fake. Real talk, real tips, make your limits break. Secrets revealed, we ain't playing it safe. Mind sharp, body built, strong like a wave. No cap, no gimmicks, we lift, we grow. You want change, then let's start the show. We are Shade Created. Procast. Procast. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Procast. Hoje aqui comigo está Ana Varela. Olá, bem-vindo a todos. Espero que gostem de mais um podcast com os Shape Creators. Vamos ter aqui um convidado muito especial. Nosso convidado hoje é Sérgio Veloso, o maior mito da nutrição em Portugal. Sérgio, fala-nos um pouco de ti, apresenta-te um pouco a tua formação. Antes de mais, obrigado pelo convite. Portanto, o meu nome é Sérgio, como tu disseste, e trabalho já nesta área da nutrição, fisiologia há vários anos. Neste momento, o meu trabalho principal, além de formador e professor também nesta área, é como diretor-geral da Meta Clinic, portanto uma clínica de acompanhamento multidisciplinar, que reúne vários profissionais, também um pouco ligados ao fitness, mas não só, portanto aqui a saúde em geral e longevidade. E acredito também que seja mais da área das redes sociais e todo o trabalho de comunicação que eu tenho também tentado desenvolver ao longo dos anos, agora não tanto, mas mais no passado, que as pessoas acabam por me reconhecer e reconhecer o meu trabalho, e possivelmente também por isso, o motivo pelo qual acabo por estar aqui hoje. Obrigado, Sérgio. Então, e este interesse pela nutrição... De onde é que isto vem? Onde é que isto começa? O interesse já vem de há muitos anos, ou seja, eu tenho um histórico, digamos, que acaba por explicar um bocadinho o meu percurso profissional e provavelmente terá sido o principal motivo que me fez entrar na área da nutrição, mas principalmente na área da fisiologia, do metabolismo, que é efetivamente a minha área. Tenho um passado, um histórico de obesidade na adolescência, portanto era aquele menino gordinho que acabou por conseguir perder esse peso por si só, portanto, e na altura sem grande conhecimento sobre estas matérias, portanto tinha 15 anos, e foi um bocadinho esse processo também que despertou então o meu interesse pela área da fisiologia, nutrição, exercício também em paralelo, claro, mas foi um bocadinho nesse sentido, ou seja, tentar perceber um bocadinho mais o meu próprio processo e aquilo que eu estava a passar e tinha passado, e já nessa altura recordo-me, com os meus 15, 16 anos, que estudava na área, portanto ainda a entrar no ensino secundário, mas já me dedicava a tentar aprofundar um pouco mais, e livros mais avançados e mesmo artigos científicos onde eu tinha bastante interesse em conseguir aprofundar essa área, e depois desde aí as coisas foram fluindo naturalmente e não me via, claro, trabalhar noutra área que não esta. Sérgio, diz-me uma coisa, falaste em obesidade quando eras criança, quando é que te apercebeste que realmente estavas com um corpo que não querias estar? Ou seja, eu acho que sempre a obesidade acompanhou-me praticamente desde que me lembro de existir. Por essa altura teria atingido o meu máximo, tinha ali dos 15 anos, pesava cerca de 120 kg, mas lá está, acho que sempre tive essa noção. Se me perguntarem qual é que foi o motivo do clique que me fez essa mudança, não te sei dizer, ou seja, não consigo apontar um episódio, algo específico, embora possamos pensar em 1000 razões para um adolescente de 15 anos querer perder esse peso, e eu em 6 meses perdi cerca de 52 kg. Não existe um trigger, digamos assim, único, mas acabou por ser um processo natural, decorrente dessa insatisfação que eu tinha relativamente ao peso. Como é que perdeste todo esse peso em 6 meses? Tiveste ajuda, sozinho? Não, foi sozinho, não foi pela melhor via, ou seja, a melhor via, quando eu digo, não houve nenhum tipo de acompanhamento. Eu na altura também não treinava ainda, o treino começou depois, logo a seguir, ou seja, mais numa tentativa de ganhar alguma massa muscular e melhorar a minha própria condição, mas foi um processo feito sozinho, da maneira que toda a gente sabe que efetivamente funciona, e apesar de não ser politicamente correto nós afirmarmos isso, perder peso depende essencialmente do teu balanço energético, e eu estava a comer muito pouco, suficientemente pouco para conseguir perder esse peso todo. Funcionou, não tive nenhuma recaída,
não me causou nenhum dano metabólico ou algo do género, como muitas vezes é dito, e esse é um mito também associado à perda de peso rápida. E portanto, lá está, não é um processo que eu me possa arrepender de todo. E nunca mais voltaste a engordar desde então? Nunca mais. Mantiveste sempre desde aí a Sim, boa tem sido alimentação? mantido algumas variações, sim. A partir sim. daí houve sempre muita constância relativamente à atividade física e também à atenção à dieta. Houve claramente aqui algumas oscilações também de peso, mas mais propositadas do que propriamente recaídas, por assim dizer, mas nunca nada perto sequer desse ponto. Ok, o teu interesse então em ajudar as pessoas foi conseguires ajudar mais pessoas que tivessem passado pelo que tu passaste? Eu nem sequer punha a questão de uma forma tão altruísta assim, ou seja, para ser realista, tudo começou pela explicação do meu próprio processo e depois então poder também transmitir esse conhecimento aos outros, mas não havia na altura nenhum objetivo altruísta, por assim dizer, mesmo quando comecei a entrar nesta área, a aprofundar também os estudos nessa matéria. Portanto, isso acabou por vir depois, mesmo inicialmente com uma vontade, digamos assim, de compreender o processo, a fisiologia, a bioquímica da coisa, e tentar ao máximo manipular todas as variáveis que estavam associadas ao rendimento, à composição corporal, etc. Sempre fui um apaixonado, digamos, pela fisiologia e já nessa altura, com os meus 16 anos, como eu estava a dizer, já estudava intensivamente sobre essa matéria. Então, e academicamente, enquadra-nos como é que é o teu processo académico, a tua formação pós-secundário? Sim. Portanto, depois de acabar o secundário, eu entrei na área da biologia e metabolismo, ou seja, a minha formação inicial é biologia celular e metabolismo, só posteriormente fiz o mestrado em biologia humana e em seguida é que tirei, ou que passei à nutrição clínica, portanto acabou por ser a terceira formação, digamos assim, que eu acabei por fazer tudo em sequência. Daí a minha área de eleição, vá por assim dizer, acaba por ser mesmo o metabolismo e a fisiologia, e essa é a minha área central de estudo e área inicial. Certo, então e agora, Sérgio? Porque é que achas que, acho que cada vez mais é tão difícil conseguir agradar um cliente, ou seja, tu deves ter N casos no teu consultório de pessoas que querem ganhar massa muscular, pessoas que querem emagrecer, ou seja, pessoas nunca estão satisfeitas. As pessoas nunca estão satisfeitas por natureza, não é? Nunca estão satisfeitas. Porquê é que achas que isso acontece nos tempos de hoje? Redes sociais? Sim, ou seja, essa insatisfação parte um bocadinho dos tempos em que vivemos, não é? Essa constante insatisfação com a nossa própria realidade, não é? Ou seja, como se fôssemos um bocadinho insuficientes, digamos, da forma em que estamos. Quando digo forma, falo de uma forma genérica, não necessariamente a forma física, por assim dizer. Acaba por ser um bocadinho também o sinal dos tempos. Isso não é necessariamente mau, atenção, e esse catalisador, digamos, de mudança também acaba por ser importante. Por vezes pode se tornar negativo, como é óbvio, mas depende muito também como é que direcionas essa energia, digamos assim, relativamente à vontade de mudar, embora também sendo importante a pessoa conseguir perceber e satisfazer-se com os seus feitos e a forma ou com os resultados que consegue atingir, embora a vontade de querer um bocadinho mais também acabe por ser obviamente importante aqui para conseguir progredir. As pessoas procuram-te mais por saúde e longevidade ou por estética neste momento? Acaba por haver uma corrente muito forte neste momento em relação à longevidade. Nós, na verdade, não podemos separar as duas coisas totalmente, não é? Ou seja, a composição corporal, não necessariamente o fitness, por assim dizer, ou a estética, mas a composição corporal também está associada à saúde e longevidade, não é? Portanto, as duas coisas acabam por ser um pouco indissociáveis. É verdade que neste momento há uma corrente forte, aqui a meu ver positiva, em que se foca mais na parte da saúde e longevidade, na parte da saúde metabólica, mais do que propriamente na forma física, por assim dizer, na composição corporal, mas sendo a composição corporal mais uma consequência desse processo do que propriamente um objetivo em si, e isso a meu ver é extremamente positivo. Isso tem-se vindo a notar também cá em Portugal, mas uma procura muito grande por clientes estrangeiros, e há uma comunidade estrangeira muito forte a viver cá em Portugal, que está muito centrada nessa área, e há uma procura bastante grande, mas mesmo cá nota-se cada vez mais essa transição, que a meu ver é positiva. Tem alguns aspectos negativos, digamos, ou exagerados, por assim dizer, que poderemos também discutir, mas no geral acho que é uma transição positiva que tenta descentralizar, digamos assim, um bocadinho o objetivo
da composição corporal por si, mas tornar um bocadinho isso uma consequência de todo o processo. Então, atualmente consideras as pessoas mais informadas ou mais confusas? As pessoas acham que estão mais informadas, mas que na verdade estão mais confusas. É Okay? verdade. As pessoas acham que sabem, e isso tem a ver com a enxurrada de informação que acabam por estar em contacto diariamente nas redes sociais, mas na verdade estão mais confusas e talvez menos objetivas e conhecedoras, por assim dizer. Há de facto muita desinformação nas redes sociais que as pessoas acabam por absorver e assumir como se fossem verdades. As redes sociais também acabam por ser um bocadinho nesse aspecto, ao ter um impacto negativo no sentido em que te oferecem um bocadinho aquilo que tu queres ouvir e não necessariamente a verdade, não é? E isso tem muito a ver com o algoritmo também, que acaba por promover isso, dá-te e mostra-te aquilo que se alinha com o teu próprio pensamento, digamos assim, do que propriamente com aquilo que é a verdade e que tem de facto essa objetividade científica. E por isso acho que as pessoas acham-se mais informadas, mas nem sempre estão. Okay? Por vezes estão. Encontramos de facto pessoas que já têm um conhecimento significativo e que procuram no fundo também, com base nisso, conseguir potenciar e monitorizar também o seu próprio processo. Isso também são muitas das ferramentas que nós oferecemos, mas também encontramos pessoas que efetivamente acham que têm um conhecimento que não têm, e estão um bocadinho iludidas, digamos assim, pelas ofertas e por tudo aquilo que nas redes sociais se vai apregoando sobre esta área. E a teu ver, Sérgio, porque é que achas que é tão difícil uma pessoa conseguir comer de forma saudável nos dias de hoje? Com essa informação toda, pelo menos há muita gente que já tem boa informação e acesso a pessoas que têm um estilo de vida saudável, alimentam-se de forma saudável, mas o que eu vejo é, a maioria das pessoas não conseguem sequer ter uma alimentação saudável um dia. Ou seja, por mais que procurem ajuda, a tua ajuda de outros nutricionistas, etc., acho que acabam por, na maioria delas, arranjar desculpas para não conseguirem chegar até lá. Estou a falar de pessoas aparentemente saudáveis, né, que têm algum excesso de peso, mas que não têm qualquer problema metabólico, mas que não conseguem sequer seguir um plano. É muito difícil mudar comportamentos, não é? Ou seja, essa mudança que se pretende e que é no fundo a única via, digamos assim, para que essas mudanças se tornem permanentes e que é precisamente essa consolidação de mudança e de hábitos a qual as pessoas acabam por ser muito, muito resistentes. Claro que a oferta existe e hoje em dia a oferta é grande, também do outro lado ou seja, na parte mais negativa, digamos, da alimentação, também acaba por obviamente haver muito. E depois também há a própria questão do conforto, não é? A alimentação, não esquecer que acaba por ser uma forma de conforto que as pessoas recorrem, é uma forma socialmente, vai entre aspas, bem aceite de conseguir esse prazer, esse conforto, e é natural, digamos assim, poder haver algum tipo de recaída relativamente à alimentação, porque o contra a natura, no fundo, é tu contrariares aquilo que são os teus próprios instintos, não é? E essa alimentação pouco saudável, de certa forma, acaba por se tornar hoje em dia algo instintiva, tendo em conta o próprio contexto em que estamos inseridos. Mas também é verdade que a oferta é cada vez maior, também é verdade que há cada vez mais pessoas conscientes disso, ok? E este mercado, vai entre aspas, também tem vindo a crescer, pessoas mais consciencializadas relativamente a isso, e depois há aqueles também, como nós estávamos a falar, que acham que sabem, mas sabem muito pouco, não é? Ou seja, e depois isso também tem, ao mesmo relativamente aos hábitos alimentares, pode traduzir em algo negativo, pensando que se está efetivamente a fazer bem. E depois tem todos os outros, que é a população, no fundo, em geral, que não é, e dizendo isto de forma honesta, não é o principal público com que eu trabalho, ou seja, eu posso dizer que a maior parte das pessoas com que nós trabalhamos são pessoas já que têm uma boa consciência, digamos, a nível de saúde, nutrição, a parte do exercício. São muito poucas as pessoas que na meta clínica acabamos que vêm do zero, que nunca tentaram nada, que não treinam. É de facto raro encontrarmos esse perfil, mas também encontramos, e obviamente existem as ferramentas para as conseguirem ajudar, mais na componente da nutrição do que propriamente na parte da fisiologia. Mas lá está, acaba por ser um bocadinho também um sinal, digamos assim, dos nossos tempos, mas com aspectos
positivos, e acho que nesse Só aspecto por está a mudar melhorar. comportamento, essencialmente. Sim, isso acaba sempre por ser o mais difícil, não é? Desde a infância. Desde a infância ou mesmo posteriormente, ou seja, as pessoas normalmente são sempre muito resistentes a mudar e sair daquilo que é o seu conforto, digamos assim. E também na nutrição isso acaba por ter o seu impacto. E depois também há, lá está, muita informação diferente, muitas vezes antagónica, que também dificulta as pessoas a terem essa compreensão, e mesmo indo ou mesmo recorrendo a profissionais, muitas vezes vão acabar por ouvir coisas diferentes, não é? O objetivo à partida pode ser o mesmo, mas muitas vezes a estratégia é de tal maneira dissonante que a própria pessoa acaba por ficar confusa. Sim, mas a mudança de hábitos, às vezes, mesmo que não seja uma dieta restrita, um plano A realmente parte das pessoas, estruturado, sim. Pequenas mudanças farão toda a pequenas diferença. mudanças, exatamente. Ok. Acho que às vezes acaba por ser um bocadinho de desculpa, mais por causa disso. Estou a falar de uma pessoa obesa, com 60 e muitos quilos, mas uma pessoa queira mudar apenas alguma parte do seu corpo e emagrecer um pouco. Acho que às vezes bastava mudar comportamentos, mas até isso, nós, como profissionais da área, temos muita dificuldade. Mas a mudança de comportamentos de facto é complicada, ou seja, do ponto de vista da pessoa, acaba por ser difícil de interiorizar essa mudança. E isso, pronto, de certa forma também é algo natural, digamos assim, e biológico à pessoa, no sentido dessa resistência, mas que, pronto, efetivamente faz toda a diferença, e também cabe ao profissional, de certa forma, tentar dar as ferramentas para que essa mudança se torne mais simples e que se torne mais enquadrada, digamos assim, com aquilo que é o estilo de vida e o contexto em que a pessoa está inserida. Qual é o conselho que dás a uma pessoa quando procura que está a começar do zero? O primeiro conselho que dás? É raro, como eu disse, e depende, ou seja, acho que não vejo nenhum conselho universal sem eu conseguir, de certa forma, fazer uma análise, nem que seja muito superficial, daquilo que são os comportamentos no momento. Se eu me perguntares qual é que é o comportamento que, do ponto de vista imediato, se vai se traduzir em maiores benefícios em termos de saúde, que essa, em última análise, é o principal objetivo, não é? Acaba por ser, seria começar a fazer exercício. Okay? E isso, de longe, mesmo antes, embora obviamente as duas coisas devam entrar em paralelo, colocaria isso à frente até da questão alimentar. Okay? Mas, pronto, obviamente que dependeria sempre de uma análise àquilo que são os comportamentos, hábitos e o próprio contexto da pessoa, mas diria que se pudesse escolher, digamos, algo que realmente soubesse que em pouco tempo se poderia traduzir em algo positivo em termos de saúde, seria o exercício físico, a atividade física, vamos pôr assim de uma forma mais abrangente. E na atividade física, o que é que seria ideal para quem vem do zero? Atividades aeróbicas ou anaeróbicas? Musculação? As duas coisas. Okay? E nesse aspecto a ciência acaba por ser bastante clara, ou seja, aquilo que mais benefício traz é no fundo a conjugação das duas componentes. Uma não substitui a outra e as duas em conjunto acabam por ter um efeito sinérgico, potenciando até o impacto isolado de cada uma delas. Portanto, eu diria que tentar combinar ao máximo o tipo de estímulo. Ok. Então, e nesse quadro, por exemplo, na tua opinião, também para treino resistido a peso para público mais jovem, crianças, para idosos, qual a tua opinião sobre isso? Aí temos muitos mitos que até determinadas idades não se deve treinar, ou que então só deviam fazer cardio, ou só deviam fazer... Sim, ainda há muito, quer dizer, eu acho que também acaba por estar, ou seja, ser mais um mito que acaba de certa forma por estar gradualmente a perder o seu peso, por assim dizer, principalmente relativamente à população mais jovem, aquela questão do atraso de crescimento e o potencial que o treino de força poderia ter em cessar de forma precoce o crescimento em altura das crianças. Acho que isso também já está a sair um bocadinho, esse mito está a sair um bocadinho do próprio contexto e que cada vez menos é um fator que limita a introdução do treino de força a menores. Em relação a idosos, a verdade é que dificilmente há um estímulo tão importante como o trabalho com peso, com carga, o treino resistido, para conseguir, no fundo, preservar massa muscular numa fase em que ela é tão importante, até por melhoria da própria qualidade de vida e redução da própria morbilidade que está associada ao próprio envelhecimento. Okay? Portanto, principalmente, eu diria-te, nas populações mais idosas, aí o treino de força, de facto, tem um papel de extrema importância, não descurando um papel já muito importante que tem em qualquer fase da vida de uma pessoa. Agora passamos aqui para a parte das dietas. O que é que
Quais são as dietas que estão na moda? Eu sei que há sempre várias dietas da moda, não é? Os detox. Dietas há muitas. Carbo. Qual é a dieta da moda agora? As dietas da moda vão sempre aparecendo de forma cíclica. Neste momento é o jejum intermitente, não é? Ou seja, acaba por ser não uma dieta, mas um modelo alimentar que tem mais, ou que mais interesse acaba por ter. Acaba por estar muito associado agora à longevidade, não é, Sérgio? Sim, as duas coisas acabaram por surgir um bocadinho em paralelo, fenómenos independentes, mas que surgiram no fundo também em paralelo a questão da longevidade associada ao próprio jejum intermitente. Antes disso era a restrição de hidratos de carbono, o low carb, provavelmente. Nós até podemos olhar para os Google Trends como uma forma de tentar avaliar a moda, digamos assim, em cada momento. E a verdade é que desde 2019 a que está no topo é de facto o jejum intermitente como modelo alimentar que desperta mais interesse, e antes disso era a dieta ou restrição de hidratos de carbono, cetogénica, e dentro dessa linha. Mas neste momento talvez seja mesmo o jejum intermitente. Não como uma dieta em si de modelo fechado, mas sim como um modelo alimentar onde depois acabam por caber vários tipos de alimentação. Não é? O jejum intermitente acaba por ter mais a ver isso com... realmente funciona dessa forma? Está mesmo associado à longevidade em termos científicos? Não há evidência, digamos assim, em humanos que efetivamente não há, por vários motivos, em particular pela própria dificuldade que existe em conduzir estudos que possam no fundo comprovar de uma forma clara que de facto o jejum intermitente pode de alguma forma aumentar a longevidade de uma pessoa. Na maior parte dos estudos que existem são em modelo animal, ratinhos e outros modelos, até modelos unicelulares, que nós não podemos de forma alguma transpor para o homem, portanto para nós. Sem esquecer também que muitos destes mecanismos pelos quais o jejum intermitente poderá ter um efeito benéfico a nível da longevidade são no fundo transversais e concorrentes com outras estratégias, com outras práticas que também têm um impacto positivo a esse nível, nomeadamente o exercício físico. Ou seja, o jejum intermitente não induz nada de novo, por assim dizer, seja autofagia, seja uma série de outros mecanismos moleculares, flexibilidade metabólica, etc. Tudo isso já é reconhecido, por exemplo, ao exercício físico, já é reconhecido há muito tempo. Ou seja, não é o jejum intermitente que vai trazer nada de novo, por assim dizer, é apenas uma forma que parece também facilitar em todos estes processos que levam até uma melhoria, um aumento da longevidade potencialmente claro, mas não é o único caminho para lá chegar. É apenas uma forma e que oferece, no fundo, em algumas pessoas, alguma conveniência também em conseguir aderir ao próprio plano, mas não diria que por si o jejum intermitente é a derradeira forma, digamos assim, de atingir a saúde plena e a longevidade, não é? Também todos esses mecanismos já são reconhecidos, seja há restrição calórica mesmo contínua, seja também ao exercício físico como mecanismo associado. Mas tu tens alguma dieta alguma estratégia em que prefiras trabalhar, ou isso depende sempre Depende sempre de caso para caso, é aquilo que eu te estava a dizer, ou seja, depende muito do contexto individual. Porquê? Porque eu posso te dar a melhor dieta do mundo, se ela, no fundo, não for ao encontro daquilo que é o contexto da pessoa, ela não servirá de nada, porque não vai ser cumprida durante muito tempo. E se há, de facto, aspecto que, do ponto de vista da intervenção alimentar, é importante, é a adesão. Ou seja, é tu conseguires garantir que a pessoa consegue aderir a um sistema. E se esse sistema for causar de tal maneira atrito àquilo que é a sua realidade, ele não vai conseguir ser cumprido durante muito tempo. Ou seja, a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue cumprir. Exatamente, é aquela que a pessoa consegue cumprir num determinado contexto. Obviamente que há princípios que são inegociáveis, mas de qualquer forma tem de ser adaptada à realidade e que permita que a pessoa consiga seguir de uma forma sustentada e sem estar, no fundo, ou seja, como um próprio estilo de vida, digamos assim, e não já a pensar quando é que ela vai acabar. Okay. As pessoas tentam negociar muito contigo aqui na parte não da alimentação. Negociar. Não gosto de negociar? Eu não deixo. As pessoas, posso pôr ali Eu sou muito sou péssimo negociador. Aqueles alimentos assim mais processados, mas com poucos açúcares. Era aquilo que eu gostava de dizer, ou seja, é perfeitamente possível, desde que isso favoreça a própria adesão, é possível conseguir encaixar alguns desses alimentos e permitir que na dieta também esteja essa componente que não deixa de ser importante, que é a componente do prazer, não é? Ou seja, a alimentação também tem essa componente intrínseca que nós não podemos nunca dissociar da parte da nutrição, ou seja, não é só a nutrição do ponto de vista molecular e celular, temos todo um contexto alimentar associado também à questão do próprio prazer, daquilo que a pessoa gosta, daquilo que são as suas preferências. E isso também nunca pode ser ignorado, precisamente numa perspectiva de tentar garantir uma boa adesão, que é aquilo que vai fazer a diferença no final. Se a pessoa pedir 1000 folhas na dieta, tu... Não.
Não? Não. Nós já tivemos alunos a pedirem para pôr mil Isso não é folhas daquelas na coisas, eu não vou dizer, eu nunca diria a ninguém que nunca mais na vida pode comer 1000 folhas, mas entrando Fazer na parte dieta do dia. regular, não Não. vai fazer parte do dia. Mesmo que isso só consigo ter adesão se tiveres 1000 folhas na dieta, não? Então aí ele poderá ter, no fundo, o ideal seria procurar outra pessoa, digamos assim, mas não seria um fator impeditivo, digamos assim, de ter ou de poder ter resultados, mas não era o contexto ideal. Não é? Ou seja, mesmo podendo de certa forma negociar, não seria algo que eu aceitasse com facilidade. Okay. Até porque depois todo o resto da dieta acaba por ficar muito condicionada por isso. Exatamente. Nós estamos a comer 1000 folhas, estamos a gastar 500 quilocalorias logo ali numa única refeição, tudo o resto ia acabar por ficar muito condicionado só por essa escolha com base diária. Agora, se isso acontecer de forma excepcional, não vejo isso como um entrave ao próprio processo. E as pessoas quando pedem um docinho, então, o que é que tu... Depende. E tu Depende indicas? do docinho, depende Quer daquilo alguma que a coisa pessoa... doce? Depende daquilo que a mais pessoa... saudável. Portanto, depende daquilo que a pessoa gosta, porque o doce, lá está. Isso cabe muito também ou tem de entrar em conta com as preferências que a pessoa tem, ou seja, tem de dar alguma coisa que a satisfaça, não é propriamente aquilo que, na minha visão, dá esse prazer que vai, no fundo, fazer com que aquela pessoa se sinta da mesma forma, ou seja, tem de olhar para aquilo que ela costuma comer e tentar melhorar a partir daí. Ou seja, quando tu desenhas um plano alimentar, tu partes com base aquilo que são as práticas que a pessoa já tem, as suas rotinas, aquilo que ela come, aquilo que ela gosta, e tentas ir alterando a partir daí. E essa, a meu ver, é a forma correta de tentar promover essa mudança de uma forma gradual ou mais abrupta, dependendo, obviamente, também daquilo que a pessoa consegue ou que a pessoa aceita, mas é daí que parte, ou seja, não são das minhas premissas à partida, mas sim daquilo que a pessoa faz e aquilo que a pessoa pode melhorar. Às vezes o mais difícil também é a parte do palato, Sérgio. E o que às vezes as pessoas perguntam, mas posso usar um ketchup zero ou posso usar um molho zero? Porque as pessoas, às vezes também é mais difícil não é só seguir aquela dieta, estar em déficit calórico, mas sim o palato das coisas. As pessoas estão habituadas a cozinhar de uma certa forma, não é? Com muito sabor e tudo refogado e etc. Depois quando entram numa dieta um bocadinho mais saudável, isso já não acontece. E também acontece Alguma depois o estratégia contrário, para elas... não é? Acontece depois também o contrário, a pessoa quando começa a habituar-se a uma certa mudança no sentido contrário, ou seja, comida mais limpa ou difícil, torna-se sair da alimentação. Às vezes a própria pessoa tem de se dar a ela própria a oportunidade de sentir essa mudança, porque depois o próprio corpo já não quer esse tipo de alimento. Exato. E isso não é necessariamente negativo, antes pelo contrário, é uma adaptação positiva do próprio organismo, começa de certa forma, não diria rejeitar, mas no fundo a dar preferência a uma alimentação mais simples, digamos assim. Então, nesse conceito, tu és mais apologista de ter uma refeição estipulada, chamada refeição do lixo, o dia do lixo, não. Ou de forma intuitiva a pessoa é que vai fazer a tal Relativamente coisa fora do sim. plano. Relativamente ao dia do lixo, eu não sou de todo favorável a um dia programado ou uma refeição programada para sair da dieta, ou seja, não acho que isso sequer promova, digamos assim, uma boa relação, entre aspas, com a alimentação. No fundo é como se eu estivesse a programar um dia para sair da dieta, partes logo do princípio mental que a dieta é uma espécie de uma prisão em que tu estás e que vais ter um dia em que podes sair dela e ficar livre. Tu não queres isso, ou seja, não é isso que tu queres implementar com uma dieta, não é? Tu queres implementar precisamente o contrário, ser uma pessoa, ou tornar aquilo o teu hábito do dia a dia. Não significa que tu não possas sair, agora tu não vais programar para sair, vais deixar que essas saídas, digamos assim, daquilo que é a tua norma, ocorram em momentos em que o justifique, okay? Se não acontecer, melhor. Okay? Se tu numa semana não tiveres nenhuma refeição fora do plano, melhor ainda, mas também aceitando que poderá acontecer num evento, seja social, um aniversário, um jantar, o que quer que seja, onde aí, dentro, com alguma moderação, e isso eu também peço, podes obviamente garantir maior flexibilidade àquilo que é a tua dieta habitual, mas não gosto de programar um evento, digamos assim, para que a pessoa possa sair da dieta. Acontecerá de uma forma natural e num momento em que o justifique. Eu tenho a minha dieta programada. E há muita gente que tem, Eu está a bem com sábado isso. tenho sempre que ter a minha refeição livre. Há muita Eu gente cumpro que se tudo dá... a 200%, mas aquela refeição, eu vivo bem com isso, vivo bem assim, pronto. E até tenho mesmo dificuldade quando retiro essa refeição. Não como Há isto pessoas que no dia não, outro, há mas... pessoas que ao terem essa refeição programada têm a dificuldade depois em conseguir voltar à dieta. Portanto, isso depois também vai depender muito da própria pessoa. Obviamente que em pessoas altamente focadas, atletas, etc., por vezes
a programação de uma refeição livre não funciona necessariamente mal, okay? Mas isso também não é o contexto da população em geral e aquilo que tu também queres, no fundo, porque esses hábitos já estão de tal maneira enraizados que acabam por não ter ou não sofrer grande compromisso com uma refeição que tu faças fora do plano. Mas com a população em geral eu acho que já não é assim, ou seja, tu queres instituir de facto uma mudança que seja permanente e não dar a ideia, nem que seja de forma subliminar, inconsciente, de que aquele regime é uma prisão da qual que ela se tem de libertar uma vez por semana. Pois. Ok. Não vejo isso como positivo no sentido de tentar garantir a mudança que realmente se pretende a nível dos hábitos alimentares. Okay? É uma perspectiva e obviamente que muita gente pensará de outra forma, mas a meu ver não acho que isso seja positivo, e falando aqui para a pessoa em geral, não significa que em determinados contextos não possa ser uma estratégia a implementar. Eu confesso que fico mesmo com dificuldades quando retiro a minha refeição livre. Já experimentámos, não Até é? porque a maior parte das Eu pessoas, competi, atenção, mas eu fiquei mesmo assim, ok, agora já não tenho refeição livre, porque eu ao longo da semana vou tendo as minhas vontades, não é? Mas E isso não é- como fora, isso- muito raro, mas depois aquele dia, Mas ok, isso sábado é- já vou poder comer e é um atleta com Não uma tenho pessoa foco. que tem um cumprimento 100% da dieta o resto da semana. Tu não esperas isso nunca de uma pessoa comum. Não, eu sei. Não é? Tu não esperas que o cumprimento da plana seja 100% durante a semana. Okay? Isso não vai acontecer, é irrealista. Enquanto que se nós estivermos a falar, obviamente, com atletas, pessoas altamente focadas, portanto, com outro grau de empenho também a nível da alimentação, aí é totalmente diferente, não é? E aí não vai ser certamente a refeição livre que vai estragar o processo, mas a verdade é que a pessoa vai ter vários momentos, ou a pessoa comum vai ter vários momentos onde ela já vai sair Vai dar do as plano facadinhas, naturalmente. as ditas facadinhas. E aqui agora na parte do atleta, Sérgio, há muito aquele o jejum intermitente para um atleta não funciona, o atleta tem que comer 3 em 3 horas. Depende, não diria que o atleta tem de comer 3 em 3 Mais ou horas, menos. mas a verdade é que, dependendo do contexto e o objetivo, o jejum intermitente não se aplica necessariamente a um atleta. Também depende do tipo de atleta que estamos a falar. Falas Mas de é quê? culturismo. De culturismo. Numa perspectiva de melhoria da composição corporal e manutenção da massa magra, pessoalmente não acho que o jejum intermitente seja uma estratégia particularmente interessante. Ou seja, não diria comer 3 em 3 horas, mas um jejum de 16 horas poderá ter um impacto negativo, olhando para uma perspectiva mais clássica da forma como se faz o jejum intermitente. Diria-te que sim, ou seja, de uma forma geral, sem olhar para um contexto individual, o jejum intermitente nunca seria uma estratégia que eu recomendaria a um atleta com interesse competitivo em fitness. Não vejo aí vantagem. Mesmo absolutamente a nenhuma. usar anabolizantes. Embora aí tivesse no fundo num contexto muito mais protetor no que respeita à massa magra, nem aí vejo sinceramente uma vantagem. Ok. Para atletas de esportes de combate ou coisas mais dinâmicas, o que é que achas do jejum intermitente? Também não acho que numa perspectiva de performance, onde o objetivo é a melhoria do rendimento, não vejo nenhum interesse no jejum intermitente. Então, assim, de forma resumida, dentro das dietas da moda, jejum intermitente, low carb, cetogénicas, whatever, alguns tópicos vantajosos, vantagens e desvantagens desse tipo de dietas. De forma sucinta. Olha, olhando para atletas, por exemplo, a restrição de hidratos de carbono acaba-se por tornar um processo inevitável em fases de preparação, mas tem a ver com a perda de água, não tem a ver com a perda de massa gorda, não é? Mas numa fase final da preparação de um atleta é normal e incontornável haver uma redução dos hidratos de carbono pelo efeito diurético que isso tem. E quando falamos em pessoas com baixo percentual de massa gorda, a água subcutânea acaba por ser uma componente que tem um impacto a nível estético grande. Portanto, aí acaba por ser um domínio em que a restrição de hidratos de carbono tem o seu lugar, mas para um objetivo específico. Mesma coisa, por exemplo, se estivermos a falar de um atleta que quer bater peso para uma competição de combate, por exemplo, a restrição de hidratos de carbono também poderá ser uma estratégia permitindo perder peso de forma rápida sob a forma de água, não é? E aí também é um objetivo em concreto, onde muitas vezes temos de aplicar este tipo de estratégias mais drásticas, entre aspas, mas que funcionam nesse sentido, para um objetivo em particular e para atletas, não necessariamente na promoção de saúde ou quer que seja, mas para um objetivo específico, a forma como ele se apresenta em palco e o peso que ele vai ter antes da prova para conseguir atingir aquilo que é necessário. Portanto, esses são dois aspectos ou dois domínios onde a restrição de hidratos de carbono poderá fazer sentido. A dieta cetogénica, pessoalmente, não vejo de forma geral, digamos assim, um benefício que possa ter. Estudou-se principalmente em questões do foro mais neurológico, como é o caso da epilepsia, etc. Mas fora desses contextos, não vejo sinceramente nenhum interesse a não ser a indução também de perda de peso rápido, mas à custa de água, okay? Não é de massa gorda comparativamente com restrição calórica. E o jejum intermitente, se no fundo adequado à pessoa,
Adequada à pessoa, quando digo adequada à pessoa no sentido de garantir a tal adesão à dieta, porque efetivamente há pessoas que conseguem aderir a uma restrição calórica de uma forma mais fácil, reduzindo a janela alimentar, ou seja, estando a comer durante menos tempo. E o jejum intermitente também tem uma vantagem, que é a própria instrução, que é relativamente simples, não é? Ou seja, instruções muito complexas também tendem a dificultar a adesão. O jejum intermitente é, do ponto de vista da instrução, muito simples, só podes comer entre este horário, não é? Agora, se tu for dizer a uma pessoa que tem de comer X calorias aqui, X gramas aqui, não é? Isso vai complicar ou colocar aqui uma série de entraves, digamos assim, à adesão ao processo. Em determinadas pessoas, a restrição da janela pode efetivamente ser mais eficaz para ela se manter no déficit calórico necessário para perder peso. Portanto, nesse contexto, pode, no fundo, também ser favorável. Então, e o que seria, na tua ótica, a janela, entre aspas, ideal para um jejum intermitente? Há quem faça 12, há quem faça 16, há quem esteja o domingo todo. Não lhe chamaria jejum intermitente, porquê? Porque é perfeitamente fisiológico um jejum de 12 horas entre refeições. Okay? Não lhe chamaria de todo jejum intermitente, não punha um nome dessa forma, porque no fundo é algo que é fisiológico. Okay? E é importante também conseguirmos garantir essa alternância de substratos, ou seja, conseguir passar de uma forma eficaz da utilização predominante de hidratos de carbono como fonte de energia para a utilização de ácidos gordos como fonte de energia, e isso ocorre passado algum tempo de jejum, quando as tuas reservas de glicogênio hepático acabam por estar já severamente reduzidas, e que acabas por ter, no fundo, essas fontes já bastante mais baixas, que conseguimos, no fundo, garantir essa alternância também, essa flexibilidade metabólica. Portanto, eu diria que o ideal, efetivamente, é garantir um espaçamento entre refeições significativo e maior do que a maior parte das pessoas faz. Em média, acho que são 8, 9 horas, depende mas, no fundo, pelo menos estudos com a população americana anda dentro destes registros. E estender, ou tentar estender ali no mínimo 10, 12 horas. Isso seria o ideal, mas mais do que isso, começa a não ver, sinceramente, grandes benefícios numa pessoa que esteja, que tenha boas práticas também a nível de exercício físico. Como eu te estava a dizer, os benefícios acabam de certa forma por ser convergentes, não é? E não é por tu fazeres mais da mesma coisa, ou no fundo mais das coisas que vão culminar exatamente nas mesmas vias, que vais ter mais benefício. Nem sempre há esse efeito cumulativo. Em pessoas que treinam, têm hábitos saudáveis em geral, eu dizia que estender além das 12 horas, pessoalmente, não vejo um grande benefício acrescido. Realmente há benefício, Sérgio, em comer X horas antes de ir para a cama? É prejudicial comeres e ires dormir? Poderá ser, até porque pode comprometer o sono, não é? Ou seja, quando nós comemos temos uma ativação do sistema nervoso simpático, o próprio processo digestivo, etc. E isso pode ter implicação negativa a nível do próprio sono. Portanto, de forma direta já aí poderá ter, dependendo obviamente também da natureza, a dimensão da própria refeição. E nesse aspecto pode ter um impacto mais negativo. E por isso, e numa perspectiva também da própria manutenção desta tal janela que nós estávamos a falar, eu pessoalmente acho que deve haver um espaçamento ali, 3 horas no mínimo, entre a pessoa ter a última refeição e não ir deitar a fazer uma digestão. Sim. Mesmo uma refeição mais leve, o ideal é tentar mais ou menos 3 horas ter ali antes. Algum tempo antes de deitar. Ok. E os hidratos à noite, Sérgio? Muitas clientes minhas ainda acabam por retirar os hidratos, às vezes quase por completo, e insistem em não comer os hidratos à noite. Ainda há este mito, mas porquê que há este mito ainda? Olha, sabes que esse é um semimito. O que é que eu quero dizer com isto de semimito? Obviamente, no contexto de uma dieta altamente controlada, em que tu contaste no fundo aquilo que são as calorias que a pessoa está a ingerir, não há ou não vai haver nunca uma diferença do ponto de vista, uma diferença substancial entre tu ingerires ou não os hidratos de carbono à noite, ao jantar, na tua última refeição, o que é que seja. Mas a verdade é que pode, do ponto de vista de uma dieta que não é tão bem controlada assim, que a pessoa está no fundo um bocadinho mais numa perspectiva ou numa forma intuitiva de gestão da própria alimentação, que a ingestão de hidratos de carbono à noite pode, de certa forma, levar a alterações na ingestão de hidratos de carbono à noite, mas no fundo o grosso, digamos assim, da ingestão de hidratos de carbono ser mais ao final do dia comparativamente ao início do dia. Pode, no fundo, levar a algumas alterações menos positivas. Aquilo que sabe e aquilo que a evidência nos parece dizer é que parece efetivamente ser benéfico concentrar a maior parte das calorias e dos hidratos de carbono no período da manhã, porque é a altura em que nós estamos mais aptos, do ponto de vista fisiológico, a utilizá-los também
a reservá-los também, é verdade, mas a reservá-los para que depois eles possam ser usados em altura posterior, ou alturas posteriores do dia, e que também somos mais tolerantes à própria glicose, portanto a tolerância aos hidratos de carbono tende a reduzir ao longo do dia. Isso tem a ver com menor produção de insulina ao longo do dia, portanto nós também, à medida que o nosso sistema nervoso simpático, e nós temos um pico, digamos assim, de adrenalina ou de ativação do sistema nervoso simpático ali a meio da tarde, por volta das 4, 5, é a altura também que os níveis de ácidos gordos em circulação estão mais altos, então tendemos a ser um pouco mais intolerantes aos hidratos de carbono nesta altura. O que é que quer dizer com isto? Que para a mesma quantidade de hidratos de carbono ingerida às 7, 8 da tarde, eu vou ter uma resposta glicémica maior do que teria em fases iniciais do dia. Mas isso é normal, é fisiológico. Okay. Claro que isto, no contexto de uma dieta ajustada caloricamente, pouca diferença faz. Não é? Ou seja, não vai ter um impacto significativo naquilo que é a gestão do peso. Mas num contexto mais intuitivo de gestão da alimentação pode fazer diferença, porque a pessoa torna-se mais, ou seja, sacia-se mais facilmente, digamos assim, quando essa ingestão é feita maioritariamente de manhã, conseguindo controlar melhor o apetite ao final do dia do que o inverso. Okay? Mas não achas que poderá ter impacto no sono da pessoa, a pessoa consumir menos hidratos mais para o fim do dia? Sei que há relatos de pessoas sim. que, Depende, Simões, que dormia muito mal quando fazia a última refeição sem hidratos ao jantar. Sim, e isso pode acontecer também, ou seja, depende da quantidade. Quando eu digo também sem hidratos, não é necessariamente sem hidratos, é tudo uma gestão também de quantidades relativamente às refeições anteriores ou nas fases mais precoces do dia. Mas efetivamente a retirada dos hidratos de carbono das últimas refeições, portanto nessa tal refeição vá 3 horas antes de ir deitar, pode em algumas pessoas ter um impacto negativo a nível do sono, comprometer a própria produção de melatonina e mesmo a atividade simpática, que é uma atividade excitatória, associada à necessidade que o teu corpo tem de produzir glicose para manter a glicémia estável. Portanto, efetivamente isso pode acontecer e nesse sentido a retirada pode ter um impacto mais negativo do que positivo. Melatonina, nada a ver com isto, mas li recentemente ou ouvi algo sobre suplementação com melatonina pré-treino aumenta os índices de hormona de crescimento. Sim, aumenta. E depois? É a pergunta que eu te faço. O que é que isso interessa? É a pergunta que eu te faço. Mas é significativo, não é? Vale a pena essa suplementação? O estudo mostrou que é significativo. Aqui a questão que se coloca é para que é que isso serve? Eu digo-te já para nada. Okay. Esse aumento da hormona do crescimento em resposta ao exercício com a toma de melatonina antes não vai ter impacto nenhum em hipertrofia e adaptação ao treino. Ponto final. Ou seja, não é por nós estarmos a olhar para o evento, neste caso, ou para o outcome agudo, que é o aumento da hormona do crescimento, que isso vai traduzir naturalmente naquilo que interessa, que é mais massa muscular, melhor recuperação, ou quer que seja. Esse aumento da hormona do crescimento em resposta ao exercício é perfeitamente normal. Okay? Acontecerá sempre. O exercício físico provoca um aumento da hormona do crescimento. O impacto que isso tem em termos adaptativo é que é muito baixo. Okay? Ou seja, é que isso que significa para hipertrofia ou recuperação muscular é muito mais baixo do que aquilo que poderíamos eventualmente pensar. E esse aumento agudo, mesmo que seja para o dobro, não vai ter impacto nenhum em termos de adaptação. Então não justifica o alarido que começa a haver nas redes sociais com esse... Não, porque hoje em dia as pessoas pegam num estudo qualquer, e é um estudo meramente mecanicista, que não serviu sequer para avaliar se as pessoas ganharam mais ou menos massa muscular, apenas avaliou os níveis de hormona do crescimento com ou sem a melatonina antes do treino. Mas o que é que isso interessa? É a pergunta que se coloca. Isso é daquilo que se define como minor outcome, ou seja, não tenho interesse por si no aumento do hormônio do crescimento, eu quero é saber se efetivamente isso vai ter benefícios a longo prazo. Okay. Até porque existem estudos a mostrar que a melatonina, embora também existam estudos em contrário, é verdade, mas alguns estudos que mostram que a ingestão de melatonina antes do treino pode ter um impacto negativo em indicadores de performance. Portanto, duvido que haja efetivamente aqui um impacto depois significativo em termos de resultados daquilo que interessa, não é? Ou seja, porque nós não podemos olhar para estes outcomes menores, ou seja, como é o caso do aumento da hormona do crescimento, como se fossem traduzir automaticamente uma melhoria naquilo que interessa, no ganho de massa muscular. Okay? É a mesma coisa que eu estar a olhar para um estudo que mostra que a ingestão de proteína, vamos imaginar a seguir ao treino, aumenta a síntese proteica. E eu vou automaticamente assumir que esse aumento da síntese proteica vai fazer com que eu ganhe mais massa muscular. É mentira. Isso não vai acontecer. Okay? Porquê? Porque o que te interessa é o balanço ao final dos 24 horas, não é o aumento a seguir ao treino. Okay? Com a hormona do crescimento acaba por ser um bocadinho semelhante. Ou seja, aquilo que vai ter impacto não é o pico que tu vais ter a seguir ao treino, mas sim a exposição global à hormona do crescimento, embora haja, de facto, na verdade, também muito hype, digamos assim, relativamente ao impacto que a hormona do crescimento tem no ganho de massa muscular, que é muito pequeno. Ok. Então... não queríamos ir já por aí, mas já que falamos agora da hormona, que impacto é que tem, mesmo
Para estética e longevidade. A níveis fisiológicos, muito pouco. Okay? Ela funciona e tem um impacto importante na mobilização de ácidos gordos para ser utilizado como fonte de energia, mas a nível de ganho de massa muscular, apenas em níveis superfisiológicos consegue ter um impacto significativo no aumento da síntese proteica e possível ganho de massa magra associado a isso. Okay? Em doses fisiológicas isso não parece acontecer. O efeito que tem é essencialmente a nível das próprias variáveis de crescimento, etc. Né? Mas também a nível da própria lipólise, a libertação de ácidos gordos por parte do tecido adiposo e fornecimento de energia da forma de gordura como substrato, digamos, preferencial. Mas a nível de ganho de massa muscular, muito pouco. Aquilo onde pode ajudar é, definitivamente, na regeneração tecidual e isso ser benéfico para um atleta, no sentido em que consegue, no fundo, recuperar melhor dos próprios treinos. A hormona do crescimento estimula de forma significativa o aumento da produção de colagênio, em particular as isoformas estão presentes nas estruturas passivas, nos tendões, isso ajuda de facto a nível da recuperação e é também nesse sentido e só por esse sentido, no fundo, que a hormona do crescimento acaba por ser uma droga ilícita, digamos assim, no desporto, mais pelo seu efeito a nível da recuperação do propriamente no ganho de massa muscular, que é incipiente, praticamente nulo, em doses fisiológicas, em doses superfisiológicas, em conjunto com testosterona já não é bem assim, acaba por ter um efeito sinérgico, mas nas doses fisiológicas o impacto é muito pequeno a nível do ganho de massa muscular, essencialmente a nível da recuperação e em particular das estruturas passivas, portanto tendões, etc., a redução do risco de lesão, onde ela pode ter um impacto mais significativo. Já temos alguma evidência que nos fale, que possamos afirmar que também gera hiperplasia? Não, é discutível, ou seja, a hormona do crescimento por si não, o IGF-1, o intermediário da hormona do crescimento, ou seja, que é estimulado pela hormona do crescimento, poderia, quando diz hiperplasia, refere-se a hiperplasia do quê? Do próprio... das fibras, eu já estava a falar em células cancerígenas, desculpa, não é isso que é hiperplasia. Não, relativamente às fibras ainda não existe, ou seja, alguns estudos que existem, que sejam do meu conhecimento, e atenção que eu também não conheço tudo aquilo que está publicado, mas aquilo que existe relativamente à possibilidade de hipertrofia tem mais a ver com uma separação transversal, digamos assim, das fibras do que propriamente criação de novas fibras. Portanto, a meu ver, ainda não há evidência de facto que isso aconteça nem sequer com a hormona do crescimento em humanos. Ainda não temos nenhuma evidência que a hiperplasia possa ser um mecanismo, digamos, significativo de aumento de massa muscular e é de facto pelo aumento do volume, pela hipertrofia que isso se fará. Falaste aqui em comer proteína logo a seguir ao treino. Tinha aqui uma questão sobre isso, Sérgio. Há aqui um mito também gigante sobre tens de comer logo a seguir ao treino ou tens de comer hidratos 3 horas depois do treino. Refeição pré-treino tem que ter hidratos, não tem que ter hidratos, mas eu gosto mais de treinar em jejum, mas em jejum vou catabolizar. Há aqui uma confusão ainda. Sim. Relativamente à nutrição no que toca ao treino de musculação. Sim, e aí também vai cair um bocadinho naquilo que nós estávamos a falar, que é a questão da individualização e do contexto, ou seja, há pessoas em que poderá fazer sentido treinar em jejum, há pessoas que não toleram um treino intenso comendo antes, okay? E outras precisamente o contrário, não é? Ou seja, em que treinar em jejum não tem ou que não traz nenhum benefício, portanto não é verdade que de alguma forma o treino em jejum por si possa ser um fator que leve a menor, digamos, adaptação ou impedir que a pessoa possa progredir a nível do treino. Não será o caso. Em relação à proteína depois do treino, fizeste aí uma série de perguntas, portanto temos de ir por partes. A proteína depois do treino também depende, não é? Ou seja, aquilo que parece ser mais importante não tem a ver com o timing em relação ao treino, mas conseguir garantir uma oferta de aminoácidos numa quantidade suficiente de uma forma periódica ao longo do dia, que um treino se insira dentro desta janela alimentar. Qual é essa janela? Eu diria que entre 3 e 4 horas será o ideal, okay? Com uma ingestão de pelo menos 20, 30 gramas, 40 gramas de proteína, pronto. Dependendo também da própria pessoa, do tamanho da massa muscular e do próprio exercício. No caso, os grupos musculares que foram treinados, grupos maiores, tendem a beneficiar também com doses maiores para estimulação precisamente dessa síntese proteica, embora não seja um indicador, digamos assim, direto daquilo que vai ser o ganho de massa muscular da pessoa em resposta ao exercício. Portanto, desde que o treino se insira dentro desta janela, não será uma refeição pós-treino ou imediatamente antes do treino que vai ter aqui um impacto a nível do ganho de massa muscular, que é aquilo que no fundo que interessa. Relativamente à questão dos hidratos de carbono,
não são os hidratos de carbono que, se foram ingeridos imediatamente antes do treino, que vão fornecer energia para um treino de musculação. São os teus níveis de glicogênio. O glicogênio é a fonte de energia preferencial no treino resistido. Okay? O treino de natureza mais anaeróbia depende essencialmente dos níveis de glicogênio intramusculares e não da glicose que está em circulação. No entanto, a glicose em circulação também é importante que se mantenha estável ao longo do treino para evitar aquilo que se tende a definir como fadiga central, ou seja, não tem a ver com uma fadiga do próprio músculo, mas uma fadiga percepcionada, digamos assim, a nível do sistema nervoso central, derivada da quebra da sempre que glicemia. treino, já tentei treinar em jejum, eu não consigo. Eu sinto-me tonta, tenho Isso uma pode quebra acontecer, na performance. sim. Isso pode acontecer e muitas vezes nessas situações aquilo que eu costumo recomendar é a ingestão de hidratos de carbono intra-treino. Mesmo na quantidade mais baixa, isso tende a ser suficiente para conseguir garantir intra-treino. Isso tem a ser suficiente para garantir que essa percepção de fadiga, digamos assim, acaba por ser atenuada. E aí a dose é suficiente, até acaba por ser bastante moderada, entre 20 e 30 gramas é suficiente, desde que seja algo com sabor doce, mesmo que adoçado artificialmente. Mas não é, no fundo, essa energia que está, no fundo, a fornecer para o treino em si, ou seja, pessoas que não sofrem ou que são tolerantes a esse treino em jejum, não terão ou não sofrerão nenhum problema relativamente a isso, porque no fundo é o glicogênio no músculo que está no fundo a sustentar o próprio exercício, e isso não depende do que tu consumiste antes, depende de todas as refeições entre treinos que tu tiveste até ali, okay? Porque em repouso o músculo não gasta glicogênio como fonte de energia, utiliza os ácidos gordos ou a glicose sanguínea como fonte de energia e poupa esse glicogênio para quando há esforço físico, e portanto todo o tempo que tu tiveste para recuperar entre treinos do mesmo grupo muscular serve no fundo para conseguir repor essas reservas. Portanto, tem mais a ver com a ingestão global dos hidratos de carbono e reposição do glicogênio do que propriamente com aquilo que tu comeste antes. Ok. Então aquele famoso cardio em jejum também, para queimar mais calorias, isso não... Não, isso também não é verdade. O cardio em jejum pode efetivamente utilizar mais ácidos gordos como fonte de energia. Os estudos falam entre 10% e 20%, embora nem todos os estudos sejam concordantes com o aumento da utilização de gordura como fonte de energia. No entanto, isso leva-nos exatamente ao ponto que falámos atualmente. Utilizar mais a gordura como fonte de energia não significa que ele vai emagrecer. É a mesma coisa que estimular mais a síntese proteica depois do treino não vai garantir que eu ganhe mais massa muscular. O que interessa é o balanço. Okay? Se eu estou a utilizar mais gordura como fonte de energia durante a sessão de treino, mas que depois há uma diminuição ao longo do dia, isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma, a balança acaba por não favorecer essa perda. Além disso, o excedente que parece estar a ser utilizado como fonte de energia com o cardio quando é feito em jejum não são ácidos gordos derivados do tecido adiposo, mas sim são ácidos gordos intramiocelulares, ou seja, já estão presentes nas próprias células, nas fibras tipo 1 e que são mobilizados em maior extensão quando o cardio é feito em jejum, porque a quantidade de ácidos gordos presentes em circulação, digamos assim, durante a atividade física acaba por ser sempre sedentária àquilo que são as necessidades para fornecer energia, ou seja, eles estão em excesso em circulação, eles estão lá, okay? Estão lá para ser usados. Okay? São ou não, depois já vai depender de outros fatores, mas eles estão disponíveis. E aquilo que parece estar disponível a mais e que ser mais oxidado quando o treino é feito em jejum não são os ácidos gordos que derivam do tecido adiposo, mas sim aqueles que já estão presentes naturalmente nas fibras tipo 1, nas inclusões lipídicas que as próprias fibras acabam por ter. Não há nenhum benefício em fazer o cardio em jejum. O que é importante é fazer ao longo do dia. Sim, ou seja, para a perda de massa gorda não há benefício em fazer cardio em jejum comparativamente a fazer noutra altura qualquer dia. Isto fique desmistificado, por amor de Deus. Porque a maioria das minhas clientes e dos nossos clientes, por norma, quando não conseguem fazer o cardio em jejum, já acham que se não fiz em jejum, já não vou fazer ao longo do dia. Pois é uma boa desculpa, não é? Para não ter. Exatamente. Porque... Mas não perde o efeito por ser noutra altura do dia. Pronto, então podem fazer cardio em qualquer hora do dia. Sim. De forma resumida, cardio em jejum até poderá queimar mais naquele momento, mas o metabolismo fica mais lento ao longo do dia. Não necessariamente, ou seja, ele não queima mais, ou seja, ele queima o mesmo em termos de energia. Podem utilizar mais lípidos como fonte de energia do que se for feito num contexto alimentado, por assim dizer. Não é? Ou seja, até alguns estudos podem falar entre 10% a 20%, embora, como eu disse, nem todos mostrem um aumento, mas há efetivamente estudos que sugerem um aumento da proporção de ácidos gordos que são utilizados como fonte de energia. Agora, tudo isso depois vai depender daquilo que é o balanço ao longo do dia. E, por exemplo, posso dizer que ingerir ou fazer o cardio depois do pequeno almoço tende a aumentar mais a EPOC. Ok. Ou seja, isso vai fazer com que haja depois um excedente, digamos assim, de utilização de ácidos gordos em fases posteriores do dia que compensa aquele que não foi utilizado durante a sessão de treino. E, no fundo, o balanço vai acabar por ser o mesmo. Ok. Portanto, deixa de fazer ou não faz grande diferença
De facto, se fazes o cardio após refeição, antes da refeição, o que interessa efetivamente é fazer. É fazê-lo. Em relação aqui à parte mental, que também é uma parte bastante difícil de trabalhar, acho que vou ter que me formar em psicologia. Como é que achas que possamos equilibrar aqui o balanço entre a restrição calórica, o exercício, o querer emagrecer? Como é que achas que podemos aqui? Olha, isso não é toda a minha área e é uma área que eu tendo a evitar porque eu gosto de me focar apenas na fisiologia, que é de facto aquilo onde eu posso contribuir com mais do que simples opiniões, porque nesta área eu dou opiniões. Claro. Pronto. Agora, de que forma é que nós conseguimos... Aqui na parte mental, como é que nós podemos ajudar as pessoas na frustração de não conseguirem seguir um plano alimentar, de não conseguirem um emagrecimento? Como é que achas que nós podemos ajudar mais estas pessoas? Olha, não sei. Mandar ao psicólogo? Obviamente que uma equipa multidisciplinar é aquilo que acaba por Pois, tu fazer acabas por ter mais esse- sentido, não é assim? Ou seja, desse contexto poderá efetivamente ser importante ter esse acompanhamento também. E essa já é uma área, e assumo que acaba por me transcender, digamos assim, embora seja também, como é óbvio, uma competência importante em qualquer acompanhamento nutricional e de exercício, a parte do coaching, a parte do psicológica, digamos assim, do próprio plano, mas não é uma área em que eu te consiga efetivamente dar estratégias que possam ir além daquilo que são meras opiniões pessoais e coisas derivadas da minha experiência. Portanto, aí a minha especialidade, digamos assim, é a bioquímica, o metabolismo, a fisiologia, e isso já acaba por me transcender um pouco mais. Casos de compulsão alimentar, Isso não é da área de nutrição. mandas Eu para o sei, médico? eu sei que há muitos nutricionistas que acham que podem tratar uma compulsão alimentar, mas isso não é da área da nutrição. Isso é uma questão que tem de se passar pela área da nutrição, mas é essencialmente uma questão psicológica e é com o psicólogo que se trata. Pessoal, queremos agora aqui fazer o agradecimento ao nosso patrocinador, Pronut.pt, e dar-vos a conhecer o cupom PROCAST, okay? Cupom com 15% de desconto. Entrem no Pronut.pt, metam o nosso cupom e vão ter 15% de desconto em todos os produtos. Agarrando agora aqui neste gancho da suplementação, Sérgio, suplementos são essenciais, não são essenciais? Não existem suplementos essenciais pela própria definição, não é? Ou seja, pela definição de suplemento, suplemento é um suplemento, serve para suplementar, logo aí a questão da essencialidade, digamos assim, acaba por já estar à partida por uma questão semântica posta de parte. Eu não acho que existem suplementos essenciais. Obviamente que em determinados contextos a suplementação pode ser necessária, numa perspectiva de colmatar alguma lacuna ou, no contexto do exercício, poder potenciar a performance. Okay? Mas a gama de suplementos que eu pessoalmente considero ter evidência é relativamente curta, e em relação aos suplementos eu tenho uma perspectiva, e isso acaba por ser também, e as pessoas que me conhecem facilmente conseguem perceber isso, um bocadinho conservadora, digamos assim, não por achar que seja prejudicial, mas por me focar naquilo que realmente tem evidência de um benefício. E de facto, quando falamos em evidência de suplementos alimentares, ela é escassa para a maior parte deles. Quais são os que realmente têm evidência? A creatina tem evidência, portanto aí é inegável que no contexto da performance esportiva já conta com décadas de investigação a comprovar um impacto positivo, embora muitas vezes com uma margem de efeito mais pequena do que as pessoas têm expectativas, pois aqui toda uma questão de expectativa também a ter em conta, não é? Ou seja, o real impacto que o suplemento tem acaba muitas vezes por ser mais pequeno, mas significativo em determinados contextos, mas mais pequeno do que aquilo que a pessoa espera, e uma melhoria de performance de um atleta em 10%, como é aquilo que é expectável que possa conseguir com a creatina, pode parecer pouco, mas no contexto de um atleta pode fazer toda a diferença. No seu rendimento e no seu desempenho, não é? Como é óbvio. Por isso a creatina acaba por estar em primeiro lugar. E em termos cognitivos, sempre há evidência? Controverso. O que é que eu quero dizer com isto? Os estudos são ainda muito pequenos, são estudos pilotos, estudos não clínicos, com amostras muito reduzidas, amostras de conveniência, estudos que utilizam ainda múltiplas variáveis, como aliás acontece com todos os estudos pilotos, a tentar encontrar, no fundo, alguma que revela um impacto positivo da creatina. Portanto, não são estudos clínicos. Eu pessoalmente
tenho algumas dúvidas que o impacto seja tão significativo como as redes sociais agora tentam passar, olhando para a evidência atual, tendo em consideração, por exemplo, que os únicos 2 ensaios que eu conheço com creatina em doenças neurodegenerativas pararam porque estavam a verificar que não fazia efeito nenhum, ou seja, nem sequer chegaram ao fim. Okay? Foram estudos grandes, com centenas de indivíduos, publicados no JAMA, do Journal of American Medical Association, da doença de Huntington, e se não me engano, não sei se foi no Parkinson ou no Alzheimer, salvo em erro, mas foram ali à volta entre 2015 e 2017. Numa dessas, eles pararam o estudo a meio porque verificavam que não estava a ter impacto absolutamente nenhum, e são os 2 maiores estudos e melhores com as creatinas no contexto das neurodegenerativas. Agora tem-se falado muito da creatina na melhoria cognitiva, mas a maior parte dos estudos tem esses problemas metodológicos, no sentido em que não se focam numa variável, mas sim numa gama elevada de variáveis, o que coloca o estudo sob um elevado risco de viés e de falsos positivos. O que é que quer dizer com isto? Uma questão estatística simples. Se eu pesquisar num estudo, sem fazer uma devida análise de potência inicial, 20 variáveis independentes, uma delas, e isto é uma questão estatística, vai ser um falso positivo. Ok? E depois, se eu focar-me só nessa que deu positivo, obviamente que vai fazer, ou vai no fundo empolar muito esse resultado, mas na prática é apenas um artefato estatístico da própria análise, não é? E é isso que encontramos nestes estudos. O que é que quero dizer com isto? São estudos pré-clínicos, estudos piloto, ou seja, eles não estão mal desenhados, o problema não é o estudo, é a interpretação que se faz dele, porque estes estudos não servem para, no fundo, conseguires de alguma forma associar a creatina a um benefício, não servem para tu pegares nestes resultados e criares então um estudo maior que possa efetivamente comprovar se a creatina tem ou não impacto naquela variável em específico. Um estudo com uma dimensão ajustada, portanto com todas umas necessidades, digamos assim, de qualidade, para conseguir garantir que o resultado estatístico não é um mero artefato, por assim dizer. E de facto esses estudos ainda não existem, portanto eu diria que ainda estamos numa fase muito precoce para conseguir afirmar que a creatina efetivamente tem um impacto muito significativo a nível da performance cognitiva, ou quer que seja, até por uma questão simples: é muito difícil aumentar as reservas de creatina no cérebro. A barreira hematoencefálica é impermeável à creatina, ou seja, nós tomamos creatina, mas ela não passa da circulação para o cérebro. Okay? O cérebro produz creatina também, ele tem essa capacidade de produção, e é um pouco autónomo nesse sentido, mas a capacidade de passagem da creatina que é ingerida para o cérebro é muito, muito reduzida, por uma permeabilidade muito baixa da barreira hematoencefálica. Até há alguns estudos que muitas vezes são utilizados para sugerir os benefícios da creatina, são estudos, isso a nível cognitivo, são estudos em animais com administração intranasal, okay? Ou seja, snifar creatina, okay? Tecnicamente é esse o termo. E isso acaba por no fundo ser uma via de administração completamente diferente, que faz uma espécie de um bypass ou de um dribble esta incapacidade que a barreira hematoencefálica tem de passar ou deixar passar, digamos assim, a creatina de circulação para o cérebro. Portanto é difícil aumentar os níveis de creatina intracerebrais, e são poucos os estudos que efetivamente medem os níveis de creatina no cérebro para verificar se a intervenção tem ou não efeito nessas variáveis. Portanto, eu acho que ainda estamos numa fase muito precoce para poder dizer que a creatina tem um impacto muito significativo a nível da performance cognitiva e outras variáveis do género. E outros suplementos que a evidência apoia e nos diz que são benéficos? Tens-me falar de suplementos em concreto, sabes? Betalanina. Por exemplo, betalanina. Betalanina tem alguns estudos interessantes mais associados à parte da performance esportiva, com melhoria da tolerância ao próprio esforço, e num atleta poderia fazer a sua recomendação. Numa pessoa, ou num atleta recreativo, por assim dizer, numa pessoa apenas preocupada e focada com a saúde em si, não é um suplemento que eu pessoalmente acho particularmente interessante. Num atleta poderá ser um recurso plausível. Suplementação com BCAAs ou outros aminoácidos durante o treino? Não. Dos BCAAs não há nada a sugerir que possa ser útil para o que quer que seja, na verdade, não é? Ou seja, aí a evidência não existe. Ômega 3? Ômega 3, depende. Quando eu digo depende daquilo que é possível da pessoa atingir através da alimentação. Ou seja, não vejo um benefício da suplementação, por assim dizer, em concreto. Pode ser algo a introduzir num contexto de doença inflamatória, o que quer que seja, ou quando é manifestamente impossível atingir uma quantidade de ômega 3 minimamente aceitável através da alimentação.
ok? Porque nós também conseguimos obter ômega 3 da alimentação e o suplemento não é necessariamente melhor. Não é? Portanto, vai depender tudo de uma análise nutricional que é feita e tentar perceber se conseguimos optimizar ou não essa obtenção do ômega 3. Caso isso através da alimentação não seja possível, o ômega 3 poderá efetivamente fazer sentido. Temos da suplementação com ômega 3 alguma dose que temos de ter em atenção de DHA? Não a dose de DHA ou de EPA. O EPA parece ser mais importante do que o DHA, simplesmente também porque é aquele que tem um potencial anti-inflamatório maior e também uma taxa de conversão maior em DHA, ou seja, o EPA converte-se em DHA no nosso corpo. Okay. A retroconversão de DHA em EPA também acontece no nosso corpo, mas numa extensão muito menor. Não é? Portanto, a proporção de EPA para DHA de um suplemento de ômega 3 de forma genérica deverá favorecer o EPA, como acontece aliás com a maior parte dos suplementos. A única exceção é, por exemplo, em grávidas, onde tens maior interesse na suplementação de uma quantidade maior de DHA pelo DHA em concreto. Okay? Mas para suplementação genérica, a proporção a que ele está naturalmente presente são 180 mg de EPA para 120 de DHA, é aquela que faz mais sentido. E aqueles ultraconcentrados que dá um total depois de 3.000 miligramas? São formas mais destiladas, ou seja, os produtos acabam por estar mais concentrados, mas lá está. No fundo o que interessa depois é a quantidade, ou seja, não trazem um benefício por si, tens é de ingerir menos para ter o mesmo efeito. Então, é que há muito aquela informação que só determinada dose de ômega 3 é que seria realmente efetiva. Dose de ômega 3, ou seja, isso depois vai depender do número de cápsulas que tu tomas para atingir. É difícil estabelecer essa dose, ok? Há alguns estudos que sugerem doses entre 900 a 1200 mg de EPA e DHA, portanto os ômega 3 somados, para um efeito maior a nível anti-inflamatório, mas é muito difícil estabelecer uma dose, digamos assim, ideal para a população em geral. Okay. Mas se quiser estabelecer estes 900 a 1200 mg por dia, poderá ser uma boa referência. Agora, se o produto é mais concentrado ou menos concentrado, e depois no fim pouca diferença faz, desde que a quantidade seja ajustada àquilo que é o teu objetivo. Okay. A nível cardiovascular tem benefícios ao ômega 3? Tem benefícios também pelo potencial anti-inflamatório que tem, essencialmente a esse nível. O efeito a nível do perfil lipídico é relativamente reduzido, ou seja, o impacto no colesterol, mas pode ter um impacto significativo, por exemplo, na redução dos triglicéridos e pode efetivamente ter um efeito interessante e tem esse nível. Agora, lá está, não vamos... Quando falamos em ômega 3, nós não falamos em suplementos, não é? Falamos no nutriente ômega 3 e ele não está só presente a nível da suplementação. Sim, está presente em muitos alimentos, mas a maioria das pessoas hoje em dia suplementam com ômega 3 dizendo que não conseguem esses valores, achas? Eu diria-te que talvez possam não conseguir, depende de como a dieta está estruturada, mas não é impossível ou difícil de o conseguir. 100 gramas de sardinha, na altura em que ela está mais gorda, só para fazer aqui um comparativo, tem cerca de 3 gramas, 2 a 3 gramas de ômega 3. Ou seja, se eu comesse, entre aspas, 2 e 100 gramas de sardinha não é nada, não é? Sim. Pronto. Se eu comer sardinhas uma vez por semana e comer umas 200 ou 300 gramas, tenho toda a minha dose de ômega 3 que eu preciso para a semana toda. Ou seja, se tomares depois o suplemento, isso acaba por não haver qualquer benefício só a pessoa gastar. Não é que não coloca a pessoa em risco de um excesso, ou seja, o risco é praticamente inexistente. Mas não há um benefício em exceder essa dose. Ok. Há muito esse mito, por causa do ômega 3, dos usuários de esteroides, tem muito essa bitola das 3 gramas diárias de ômega 3. E outra que também se começa a ouvir muito para efeitos protetores cardiovasculares, vitamina D3 mais K2. Concordas? Para efeitos de proteção cardiovascular, não vejo, sinceramente, um benefício acrescido da D3 e da K2. A K2 surge aí um bocadinho para evitar a própria calcificação que podia estar associada à suplementação com vitamina D3, pelo aumentar a própria absorção e os níveis de cálcio sérico, mais como um mecanismo de defesa, entre aspas, para evitar que ele se deposite nos tecidos moles, embora também não exista, na verdade, uma evidência robusta de que seja efetivamente necessário fazer suplementação em conjunto. Em relação ao ômega 3, pelo aumento do risco de tromboembolismo associado à utilização de esteroides anabolizantes, maior agregação plaquetária, próprio hematócrito, etc., poderá fazer sentido a utilização dos ômega 3 numa dose maior, mas isso sai um bocadinho naqueles contextos mais específicos que estávamos a falar há pouco, não necessariamente a população em geral. Whey protein, a famosa whey. Eu não acho que seja um suplemento essencial desde que a pessoa consiga garantir as necessidades proteicas diárias. Okay? É apenas um veículo que pode efetivamente ser mais cómodo
para atingir essas necessidades diárias, mas não há nada a mostrar que a proteína de soro de leite em específico seja mais eficaz naquilo que interessa, que é ganhar massa muscular ao longo do tempo. E existem até estudos nesse sentido, ou seja, que comparam, por exemplo, a proteína de soro de leite com a carne, neste caso carne vermelha e frango, para tentar perceber se efetivamente, garantindo o mesmo aporte calórico e a mesma quantidade de proteína diária, há diferença consoante a fonte. E aquilo que nos dizem é que não. Okay? Apesar da proteína de soro de leite a curto prazo, ou seja, no imediato, poder potenciar mais a síntese proteica naquelas primeiras 3 horas a seguir ao treino, a verdade é que isso não é o que interessa. Na verdade, essa síntese proteica pós-treino funciona mais como reparação daquilo que tu estragaste do que propriamente como um incremento de material que possa, no fundo, garantir esse aumento de massa magra. O que interessa é olhar para a síntese proteica ao longo do dia, aquele que é o balanço ajustado. Okay? E aí as coisas acabam por compensar consoante a fonte, e aquilo que a evidência nos diz nesse aspecto é claro. Não há uma superioridade da proteína de soro de leite, mas pode, por uma questão de conveniência, ser utilizada como uma fonte proteica. Acho que acaba por ser mais um miminho, não é? Porque agora já milhares de sobremesas agora com whey protein. Também, e a proteína, proteína, uma sobremesa. Sim, a proteína de soro de leite é uma excelente fonte proteica, atenção. Sim, sim. Em termos qualitativos, perfil de aminoácidos e biodisponibilidade acaba por ter pouca comparação. Mas a verdade é que isso depois não parece fazer diferença se nós olharmos para aquilo que é, no fundo, a necessidade de satisfação das necessidades proteicas do indivíduo. Mantendo um balanço ajustado positivo, ou seja, garantindo um aporte proteico total que, no fundo, garanta precisamente que tens aquilo que precisas para conseguir construir massa magra, depois a fonte faz pouca diferença. Ok. E também aqui para fechar os suplementos, pelo menos da minha parte, para se quiseres acrescentar algum típico multivitamínico que toda a gente se auto-prescreve e toma. Não deveria, entre aspas. Xixicar. Qual é a tua opinião? Eu pessoalmente vai um bocadinho ao encontro daquilo que tenho estado a dizer, ou seja, não acho particularmente que seja um suplemento interessante, é um suplemento mais de uma perspectiva utilizado para garantir que não há nenhum déficit nutricional, quando muitas vezes também não há nenhum sinal de que esse déficit possa existir. Eu pessoalmente não acho o multivitamínico um suplemento interessante em únicas situações. E eventualmente onde poderia recomendar de uma forma mais genérica seria numa dieta altamente restritiva e muito monótona também, e, por exemplo, em pacientes bariátricos, onde sabemos que a absorção das próprias vitaminas acaba por estar bastante comprometida, até pelo baixo aporte calórico a que eles estão sujeitos no período pós-operatório. Mas isso são contextos muito especiais e, de forma genérica, também não vejo interesse no multivitamínico como suplemento. Eu, como atleta, por exemplo, vou competir daqui a um mês, estou em déficit calórico já há algum tempo. Isso poderá enquadrar-se dentro daquelas exceções que estava a referir, ou seja, tendo em conta que tendencialmente a dieta acaba por estar restrita do ponto de vista calórico e também muito monótona, e de um atleta é assim, um multivitamínico pode efetivamente ajudar a colmatar essas carências, mas isso lá está, faz parte dos contextos muito específicos de um atleta e que não podemos, no fundo, também tentar generalizar a população em geral. Eu, por acaso faço alguma suplementação só nesta fase também, em que estou em déficit calórico, quando estou em bulk, vou buscar toda a comida, bastante. Acabo por suplementar também só agora nesta fase. Sim, acaba por ser um contexto muito diferente e que poderá fazer sentido uma suplementação adicional. Suplementos, sim, aconselhas-se realmente na tua avaliação e após análise verificares? Apenas havendo sinal evidente da necessidade, seja através de análise, seja através de uma própria análise àquilo que é a alimentação da pessoa e sinais que possa apresentar. Mas de uma forma transversal, genérica, suplementos que qualquer pessoa precisa à partida, a meu ver, não existe. Mesmo uma pessoa idosa também não? Depende do contexto. Ou seja, poderíamos considerar uma população em maior risco, mas mesmo assim vai depender de uma análise individual que deve ser feita. Ou seja, é uma população de risco para maiores carências nutricionais. Lembro-me agora de um suplemento que também tem alguma adesão das massas, L-carnitina. A L-carnitina, com a finalidade de perda de massa gorda, é outro suplemento que a literatura é mais do que clara a mostrar que não tem qualquer benefício. Portanto, será mais um suplemento em que, a meu ver, é perfeitamente desnecessário com esse objetivo. E há alguma evidência que nos diga, mais uma vez voltar àquele público nicho, usuários de esteroides? Em tempos falava-se do uso de L-carnitina para que houvesse ali mais receptividade. Sim, o tartarato de carnitina para aumentar a densidade de
de receptores. Há um ou outro estudo, mas mesmo assim nada de conclusivo relativamente a esse efeito, para aumentar a densidade de receptores androgénios, mas isso teve a ver com um estudo em particular e não com evidência que nós possamos considerar muito robusta, mas efetivamente esse estudo existe e esse uso conjunto acaba muitas vezes por estar justificado nisso, mas a meu ver não é evidência que nós possamos considerar suficientemente rigorosa para que possas notar um benefício acrescido da suplementação com carnitina em utilizadores de esteroides anabolizantes. Agora aqui, Sérgio, o que é que eu te peço? Um conselho prático para alguém, as pessoas que nos estão a ouvir, que estão agora a iniciar um novo estilo de vida com dieta e treino. Quais são, assim, 3 conselhos que poderias dar aos nossos ouvintes para conseguirem ter algum sucesso? Lá está, isso ou seja, é difícil de uma forma genérica tu conseguires, no fundo, aconselhares algo que possa ser generalizado, como eu estava a dizer, passando a redundância. Se considerarmos a questão da atividade física, ou seja, obviamente que esse é um aspecto central e, a meu ver, acaba por ser dos comportamentos com maior impacto quando o objetivo é saúde, essencialmente, e longevidade também, em consequência disso, não necessariamente com uma melhoria da composição corporal e perda de peso como objetivo em si, mas por uma melhoria de saúde. Esse será um aspecto importante. Relativamente à alimentação, obviamente que as mudanças acabam sempre por depender um bocadinho da análise individual daquilo que são os comportamentos atuais, também por todos os motivos que estávamos a falar, mas lá está, pronto, uma redução significativa, se nós quisermos de forma genérica e olhar para aquilo que poderia beneficiar a maior parte das pessoas, de forma direta e indireta, era tentar reduzir um bocadinho o consumo de alimentos ultraprocessados, cozinhar mais, e isso só por si já será um comportamento que acaba por acarretar de forma indireta muitas das mudanças que são necessárias implementar, mesmo de uma forma mais, não diria intuitiva, mas mais automática, porque será uma consequência, uma redução do aporte calórico, uma melhoria do valor nutricional, acaba por ser uma consequência direta disso. Não necessariamente que os alimentos processados sejam negativos, não é isso que eu estou aqui a dizer de todo, ou que tenham de ser excluídos, ou que careçam aqui ou que tenham um caráter intrínseco, digamos assim, só por si mais negativo, mas a verdade é que numa perspectiva da redução calórica e melhoria da componente qualitativa, em traços gerais, a sua redução pode-se traduzir em mudanças positivas. Atenção ao aporte proteico, também é importante, naturalmente, quando o objetivo é a melhoria da composição corporal, e lá está, já são 3, mas que eu acho que poderiam ter aqui já um impacto significativo. Acho que sim, que já faria uma grande diferença na vida dos nossos ouvintes, nossos seguidores. Estes 3 conselhos do Sérgio. Sérgio, e relativamente a substâncias exógenas? Por exemplo, TRT com acompanhamento médico, opiniões sobre usos de... Eu acho que não podemos confundir aquilo que é o TRT daquilo que é gelar com supervisão médica. O que eu quero dizer com isto? A terapia de reposição hormonal, como o próprio nome indica, é uma terapia, ou seja, é uma reposição a indivíduos que precisam dessa reposição. E obviamente que há um espaço dentro da medicina para esta reposição. Portanto, a falar de um contexto de uma necessidade efetiva, que era uma avaliação e também um benefício dessa mesma terapia. Uma coisa completamente diferente é alguém abordar o médico numa perspectiva de terapia de reposição no sentido de manter os níveis de testosterona fora daquilo que são os valores fisiológicos normais por motivos meramente estéticos. Okay? E aí já não chamaria uma terapia, porque terapia não tem nada. E o gerar com supervisão médica? Sim. Isso, é uma questão as coisas controversa. são feitas e o pessoal faz e Sim. faz. Não deveria haver mais open mind e ajuda nesse sentido? Eu pessoalmente acho que não, embora seja uma questão que é controversa e aceito claramente a tua opinião. Aliás, ainda há muito pouco tempo estive a dar uma palestra nas Forças Armadas sobre o tema em particular e também se falou com várias opiniões distintas relativamente a essa questão. Eu pessoalmente acho que não, e seria uma banalização, digamos assim, da utilização, digamos, de esteroides anabolizantes e colocaria também o médico num próprio conflito deontológico. Ok. Não é? Porquê? Porque nós sabemos à partida que os esteroides anabolizantes têm riscos, ponto. Efetivamente, a utilização deles com supervisão médica poderá reduzir os riscos, mas não vai abelar, não vai eliminar esses riscos. E o médico, ao fazer isso sem um benefício clínico,
está no fundo a contribuir para algo que à partida te sabe que te vai fazer mal ou que pode potencialmente ter um impacto negativo sem um benefício clínico. Portanto, não vejo, numa perspectiva do médico, digamos assim, espaço dentro do código deontológico para o fazer. Ok. E as substâncias da moda para a perda de peso, Ozempic, Monjars, Retratorida, qual a tua opinião sobre? Tens riso. Não, assim, eu nessa opinião tenho uma opinião muito aberta relativamente à utilização médica dessas substâncias para a perda de peso em casos que efetivamente beneficiam deles, casos de obesidade, em particular casos de obesidade com comorbilidades associadas, e efetivamente aí aquilo que nós temos em termos de evidência, embora claro ainda sejam substâncias muito recentes e é natural que nos próximos anos tenhamos certamente mais informação sobre os efeitos a longo prazo, mas aquilo que nós temos hoje em dia é de facto de um benefício, poderão ter um benefício obviamente para a perda de peso e numa redução também do risco cardiometabólico associado à obesidade como consequência dessa perda de peso. A única questão aqui é um pouco também a banalização da utilização dessas drogas, que acaba por estar, no fundo, muito patente. Hoje em dia as pessoas já vão aos consultórios médicos a pedir para se prescrever este tipo de medicação, e muitas vezes são prescritas em casos que nem sequer são elegíveis, não são casos de obesidade, e não é para isso que estas drogas servem. São os casos de preguiça mesmo. E não devem ser de todo banalizados nesse sentido. E, a meu ver, nesse aspecto, não está a ser feito um bom trabalho, mesmo em termos de prescrição. Não está no fundo a ser de alguma forma valorizada aquela que é a importância de um trabalho multidisciplinar enquanto a pessoa está sob terapia, porque é precisamente aí que a pessoa deve no fundo tentar integrar aquilo que são as mudanças necessárias a conseguir manter os resultados após a terapia. E isso não se faz, ou isso só se faz de facto com uma equipa multidisciplinar, e a pessoa tendo acompanhamento nutricional, exercício, etc. Sob o risco de ficar no fundo também um pouco dependente da utilização dessas substâncias de forma cíclica para conseguir manter o peso, não é? Porque o risco de recuperação é efetivamente grande, okay? Não é maior, digamos assim, do que numa intervenção dietética, mas é grande porque a taxa de sucesso, infelizmente, de qualquer intervenção para a perda de peso, seja dietética, seja através de medicação, é reduzida. As pessoas tendem a voltar aos seus comportamentos anteriores. E se não se aproveitar, digamos assim, esta janela de toma destas substâncias para conseguir efetivamente consolidar essas mudanças, então praticamente é garantia de que a pessoa não vai ser bem sucedida a conseguir manter o peso perdido. Portanto, eu não sou contra, digamos, a utilização, sou extremamente favorável quando há, obviamente, um interesse na sua utilização, e falamos aqui em casos específicos de obesidade, e há um benefício clínico associado, não para fins estéticos, mas para um benefício clínico, e quando, no fundo, essa terapia tem em conjunto a promoção precisamente dessas mudanças a nível dos hábitos da própria pessoa, exercício, alimentação, etc., que podem garantir que a pessoa acaba por ter sucesso com a terapia. Usando aqui a mudança de comportamento essencialmente, porque o que se vê a maioria é quererem só a pílula e não quererem fazer mais nada, ou seja, nem há uma mudança de comportamento sequer, mas há a prescrição. E a tendência será sempre de uma recuperação desse peso quando a terapia terminar. Entramos aqui numa fase cíclica ioiô relativamente ao peso, e isso é claro, não é... os análogos de GLP-1 não são uma solução para a obesidade, são uma ferramenta no tratamento, mas por si só não curam nada. Exato. E sendo o culturismo o extremismo máximo da utilização também dos recursos ergogénicos, dentro desse análogo de GLP, a retratorida que está agora na moda, e temos agora também um comprimido mágico para mimetizar o aeróbico, o SLU PP 332. Sim. Há alguma evidência que... O retratotida, ou seja, ele ainda nem sequer está aprovado para uso humano, ou seja, a retratotida é uma substância que está no fundo em investigação ainda pela Eli Lilly, acho que estava em fase 3. Eu sei que estas coisas vão aparecendo às vezes no mercado, mas eu julgo que ainda não está em utilização em nenhum país de forma aprovada, e em Portugal não está de certeza, nem em nenhum país europeu. Portanto, aí lá está, é uma substância que efetivamente nos trials tem-se demonstrado muito eficaz para a perda de peso, é também pertence à mesma família dos análogos de GLP-1, mas lá está, não é uma substância que esteja aprovada para uso, embora isso não signifique que não esteja presente, só que lá está, pois o risco também de falsificações, digamos assim, é grande, porque são substâncias patenteadas e qualquer uso é violação à patente. Portanto, de certeza que não é nenhum país ocidental com boas práticas de produção que está a produzir retratotide para colocar no mercado. Okay? Isso é garantia.
porque estavam a violar uma patente, e isso seria um crime grave. Portanto, e toda a gente sabe quais é que são os países que de facto produzem e que não respeitam as patentes comerciais. Em relação às pílulas do exercício, a única coisa que a evidência nos diz é que isso não é possível de fazer. Okay? Já houve outras, o Cardarin, o Endurobol era a mesma coisa, como se chamava, e tudo aquilo que se demonstrou. Mas não há uma melhoria durante a prática do exercício cardiovascular? Melhoria a que nível? Ou seja, eu confesso que a substância concreta a falar não conheço o mecanismo. No caso do Cardarin era diferente, era um análogo do PGC1-alfa, ou seja, aumentava a biogênese mitocondrial. E o SLU também vai por aí, pelo mesmo caminho. Agora, em termos de benefício, de rendimento, nem o Cardarin alguma vez demonstrou ser positivo, porque também nunca avançou para estudos clínicos a esse nível, e não avançou, e fica como curiosidade, porque a GSK, que era a empresa que estava a estudá-lo, verificou que os ratos morriam cheios de tumores. Portanto, foi por isso que ele deixou de ser investigado, com tumores múltiplos. Só para assustar também um bocadinho, mas de facto foi por isso que a GSK abandonou a investigação da substância. Mostrou que depois não teve interesse no desenvolvimento, mas manteve só ensaios pré-clínicos nos estudos em animais, depois cessou a investigação. E esse último não sei, confesso, em que ponto é que ficou a investigação, nem quem é que o começou a investigar, mas suspeito que seria, ou que seja, que em termos de benefício não vai efetivamente se demonstrar sequer como próximo daquilo que tu consegues com o exercício físico, porque os benefícios do exercício físico acabam por ser multidimensionais, e isso tu não consegues nunca mimetizar com uma pílula. E outra pergunta também para vinda do público dos esteroides, que é a moda do Tadala pré-treino, Tadala filo pré-treino. Uns dizem que para exercício de força faz sentido, outros dizem que melhora para exercício aeróbico, outros dizem que não faz sentido nenhum, outros dizem que só dá dor de cabeça. Mas dor de cabeça pode dar, não é? Ou seja, como efeito secundário da própria droga. Mas pessoalmente não vejo nem nenhum estudo em benefício da utilização, ou seja, só pelo efeito vasodilatador que poderia ter, mas não há nenhuma relação entre a vasodilatação e melhoria de performance ou mais adaptações, digamos assim, em resposta. Portanto, também não vejo sinceramente nenhum benefício da toma no contexto do exercício. Mesmo muitos usuários de esteroides também relatam que poderá ser benéfico devido à plasticidade arterial para prevenir algum problema cardiovascular. Não sei se faz sentido ou não. Poderá ser, agora uma coisa é teoria, outra coisa é haver estudos a mostrar isso, e de facto não existem, não é? Ou seja, se nós olharmos apenas para o mecanicismo da coisa, conseguimos encontrar 1000 substâncias que poderia fazer sentido para atenuar os efeitos secundários de outras, e nunca saímos disto. Okay. Não é? Ou seja, estamos constantemente a utilizar drogas para atenuar os colaterais causados por uma droga. Não é? Ou seja, e aí acaba por ser um bocadinho um ciclo vicioso, e é o ciclo vicioso mais perigoso de um culturista, que é precisamente a polifarmácia que ele se torna. Quero agradecer a presença do Sérgio. Obrigado eu pelo convite mais uma vez. Sérgio, uma aula muito boa. Obrigado por este bocadinho, por partilhar a tua experiência. Eu que agradeço o convite. A tua caminhada até aqui. Obrigado a todos, e espero que possa de alguma forma ser útil e que tenha sido interessante. Completamente, super interessante. Muito mesmo. Daí termos tido este convite. E mais uma vez agradecer à Pronet.pt, nosso patrocinador, por este segundo episódio do Procast. Sérgio. Obrigado. Welcome to Brewcast, no mask, no filter. Shake creators on the mic, cutting deep like a sprinter. We drop truth bombs, no flex, no fake. Real talk, real tips, make your limits break. Woo! Secrets revealed, we ain't playing it safe. Mind sharp, body built, strong like a wave. No cap, no gimmicks, we lift, we grow. You want change, then let's start the show. We are Shake created. Procast. Procast.